Graça e paz, queridos irmãos. Uma alegria estarmos aqui. Mais um dia que o Senhor nos dá, o dia do Senhor, o dia em que reunimos com o objetivo de adorá-lo. Colocamos todas as nossas atividades ao redor disso. E também, além de cultuarmos a Deus, nós estudamos acerca de sua palavra, estudamos acerca da teologia, daquilo que pode, de fato, nos fazer mais piedosos, reflexivos acerca das verdades divinas. E damos sequência, portanto, hoje em nossas aulas de Cristologia. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos para que possamos iniciar. Senhor Deus, Pai de graça, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Tu és o Deus de nossas vidas, Tu és o grande provedor, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá tudo que nós precisamos, Pai, e muito além do que merecemos, Senhor. Por favor, Pai, neste dia, no Teu dia, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ilumine com a clareza do Teu Espírito, para que possamos compreender essas verdades, Pai, que são verdades superiores, que tratam acerca de Cristo, tratam a respeito do nosso Salvador, Pai. Assim nós pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós daremos sequência, já estamos em nossa 9ª aula, e a ideia, pelo menos se o Senhor permitir, é que nós finalizemos a Cristologia na aula 10, na próxima semana. Talvez eu tenha que apertar o passo um pouquinho em alguns pontos aqui, mas eu acredito que a gente vai conseguir finalizar esse tema. E nós seguimos aqui naquela estrutura que eu mostrei para os irmãos na semana passada, que em pesquisas, em estudos, eu encontrei como a mais adequada para nós estudarmos o tema do ofício medianeiro de Cristo, pelo qual Cristo é um mediador, assume este papel de mediador entre Deus e os homens, usando a estrutura do François Turretin, em que ele levanta vários pontos interessantes aqui, eu acredito. Bastante bíblico, bastante reflexivo também, eu acredito que vai nos ajudar aqui de diversas maneiras. E dentro dessa estrutura dele, ele trata desse ponto aqui, que seria o método do ofício tríplice de Cristo agora. Na semana passada, lembrando, nós vimos especificamente o que é essa função mediadora de Cristo. Estudamos um pouquinho acerca disso, compreendemos o significado da palavra, a extensão, as várias nuances acerca deste papel de Cristo como o nosso mediador. Que é justo o ponto de partida aqui desta segunda parte em que trataremos do tríplice ofício de Cristo. Então nós vamos fazer dessa maneira. Eu leio um trecho, leio uma parte, às vezes um pouco curta, como agora, às vezes um pouco maior, e nós vamos conversando, refletindo acerca disso, abrindo as Escrituras, fazendo esse estudo dessa maneira. Então aqui nessa parte ele começa dizendo isso, que é o básico, a suma de todo esse tema, né? Este ofício medianeiro de Cristo é desdobrado em 3 funções, as quais são outras tantas partes dele: profético, sacerdotal e real. Então, uma vez mais, quando nós pensamos nessas 3 funções aqui, e pensamos no aspecto de Cristo como mediador, nós temos que voltar para este conceito rapidamente. O que ocorre é que a mediação de Cristo se dá por conta da nossa queda. Gênesis 3 é bastante claro acerca disso, né? Não há somente o efeito do pecado na nossa carne, na nossa vida, mas há um efeito do pecado em virtude deste relacionamento rompido com Deus, fragmentado de alguma maneira, né? O pecado, portanto, ele nos separa de Deus. Eu acho que o texto de Isaías 59:2 ele exprime isso. Até abrir aqui já, para ser mais rápido. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Então, o homem, por si só, meus irmãos, ele se torna incapaz de atravessar esse abismo que há entre a humanidade e Deus. Portanto, era necessário que um mediador
alguém que fizesse as vezes do homem, mas que ao mesmo tempo fosse um representante da parte divina. E este mediador, portanto, precisaria representar perfeitamente Deus para o homem e o homem para Deus. Tal fato se dá que nenhuma criatura poderia fazer isso. Nenhum homem, nenhum anjo poderia cumprir tal requisito. Aqui nós temos um rompimento muito enfático em relação a doutrinas, por exemplo, da Igreja Católica. Não há outro mediador que não seja Cristo. Somente Cristo, por essência, ele pode ser um mediador entre Deus e os homens. Há, portanto, meus irmãos, aqui uma necessidade de uma mediação por parte de um ser divino humano. Nós estudamos anteriormente, aquele termo grego, theantropos, que une o conceito de Deus e homem, justamente, theos e antropo, que é utilizado para descrever essa união das duas naturezas, na pessoa única de Jesus Cristo. Vimos também acerca da união hipostática, que é uma doutrina central da cristologia, e tudo está apontando para isso aqui, tá, meus irmãos? Quando nós olhamos esse assunto da mediação, nós voltamos lá naquilo que nós estudamos. A mediação, ela é necessária, mas ela só se faz concreta de fato porque Cristo é este representante. Porque Cristo une consigo, de forma substancial, todas essas características. Então, se Cristo não fosse Deus, ele não poderia ser um representante. Se Cristo não fosse homem, também não poderia ser o nosso representante. Então, essa doutrina ela é central à cristologia, Trata desse mistério da encarnação de Cristo, do Filho eterno de Deus, que assume a forma humana, sem deixar de possuir a forma divina, Não se trata, portanto, de uma confusão das naturezas, como os monofisistas defendem, nós vimos isso de maneira breve. Não se trata de uma separação entre essas naturezas, como os nestorianos defendem, e nem mesmo de uma mudança nessa natureza, como se Cristo, em sua concepção, tivesse mudado a sua subsistência, como os eutiquianos defendem. Então, todas essas heresias do passado, e infelizmente a gente não pode dizer que são tão do passado assim, porque ainda em nossos dias há alguns que defendem alguns conceitos aqui de forma um pouco mais aberta, de maneira que toda essa lógica cristológica ela não se fecha. Então, realmente, uma coisa depende da outra quando nós tratamos dessa ordem cristológica. Mas o fato é, meus irmãos, como Deus, Cristo conhece perfeitamente a vontade do Pai. E Ele, de fato, representa a santidade de Deus. E Ele tem poder para salvar. Ele é totalmente Deus. E, ao mesmo tempo, como homem, Ele pode representar a humanidade, vivendo uma vida perfeita em nosso lugar, como Ele fez, e tendo uma morte substitutiva. Então, a morte que seria aplicada aos homens é aplicada a Cristo, a pessoa de Cristo, não a uma natureza específica. Não foi somente o Cristo, homem que morreu, mas foi a pessoa de Cristo que morreu. Por ser divino, Cristo não permaneceu na morte. Então, há essa diferenciação em todos esses pontos. 1 Timóteo 2,5, se algum dos irmãos puder abrir e fazer a leitura, por gentileza. Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Perfeito. Aí nós vemos que as Escrituras são totalmente claras, cristalinas acerca disso que nós falamos aqui. Não se trata, portanto, de uma teologia vazia, de alguma ideia que está sendo pregada por aí, sem base escriturística, Nós vemos que, de fato, é o que as Escrituras dizem, de maneira bastante objetiva. Somente Cristo é este representante, que une essa complexidade de natureza.
Mas isso tudo se desdobra em 3 funções, como o autor está colocando aqui. Este grande ofício, né, este grande trabalho de Cristo, a própria função servil de Cristo, é o que é isso aqui que nós vamos falar agora. Essa mediação que se manifesta em 3 áreas distintas, que também são inseparáveis, também não podem ser vistas assim, como nós olhávamos lá para os representantes do Antigo Testamento, veremos adiante, de forma esparsa. Cristo une esses 3 ofícios perfeitamente. E cada um desses 3 ofícios, profético, sacerdotal e real, irá fazer o quê? Justamente corrigir os efeitos da queda. Vejam que Deus é bondoso nisso, quando Ele faz com que Cristo seja esse representante, o representante perfeito. Não se trata de um homem qualquer, não se trata de um homem falho, de um pecador, de alguém que tem seus altos e baixos, como nós vemos nas Escrituras. Davi, Moisés, Arão, não. O próprio Cristo, Ele vem para corrigir os efeitos da queda. Portanto, como profeta, Ele é o representante da verdade de Deus. Ele nos revela a verdade de Deus de maneira cristalina, pessoal. Ele é a própria palavra. Portanto, corrigindo a ignorância dos homens e a cegueira espiritual. Quando nós nos tornamos cegos diante de Deus por conta da queda, por conta de nossa corrupção, porque nossa natureza foi maculada de forma profunda, Cristo vem e corrige isso, nos dando a capacidade de enxergarmos a Deus. Portanto, Cristo é o representante da verdade. Ele é a verdade por si. Como sacerdote, Ele vem para corrigir a nossa culpa e a nossa alienação de Deus, oferecendo um tipo de sacrifício que Ele é supremo. É o próprio Cristo, o próprio Deus que morre naquela cruz. Não há um tipo de sacrifício no Antigo Testamento que seja maior do que isso. Não há uma criatura mais pura do que o próprio homem-Deus para morrer numa cruz, para representar homens que são pecadores, para representar aqueles que deveriam estar naquela cruz. Portanto, Cristo, com seu sacrifício, irá nos purificar. E mais do que isso, como sacerdote, Ele também intercede por nós. Não somente Ele morreu, nos representando, mas Ele também intercede por cada um de nós. Portanto, o ofício de Cristo, ele é permanente, meus irmãos. Não é um tipo de fragmento da história bíblica, da narrativa, da história da humanidade, uma foto que nós tiramos do passado. Mas o ofício de Cristo, cada um deles, os ofícios de Cristo, eles são permanentes, eternos. E por fim, Cristo também é rei. Ele, de fato, nos conduz como uma majestade. Ele nos tira da escravidão do pecado. Ele tira toda a desordem que há em torno do nosso mundo, da nossa vida, aquilo que nós estamos presos, e corrige essa desordem, de fato consegue governar e proteger o seu povo. Em suma, estes são os 3 ofícios de Cristo. Nós vemos que cada um deles vem para suprir uma debilidade humana. Então, realmente, olhando sobre essa perspectiva, nós vemos claramente a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Quando assumimos que Deus ama os seus filhos, tudo isso ganha novos contornos quando nós paramos para pensar sobre essas perspectivas. Mas vamos adiante, irmãos. E o autor continua dizendo: Cristo não exerceu estes ofícios separadamente, mas em conjunto, o que é admitido somente com relação a Ele. Pois o que em outros foi dividido, em virtude de sua debilidade, é unido em Cristo, em virtude de sua suprema perfeição, visto que a dignidade e o peso dessas funções foram tão imensos que nenhum mortal poderia isoladamente suportar. Há, portanto, aqui, meus irmãos, uma união inseparável desses ofícios de Cristo.
Como nós dissemos já em outras oportunidades, a pessoa divina é complexa. Né? A pessoa divina é complexa. Não há como pensarmos na ótica humana, usando aquilo que nós entendemos acerca da natureza humana para caracterizarmos o ser de Cristo. Há toda essa perfeição, essa complexidade, essa maneira perfeita de ser. Né? Então a glória de Cristo não está apenas em exercer esses 3 ofícios, né? Mas exercendo isso de maneira simultânea, exercendo isso de maneira harmônica. E quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos exemplos muito claros acerca da incapacidade do homem em conseguir, harmonizar esses ofícios. Nós veremos adiante. Portanto, sua profecia, a profecia de Cristo, ela é real. Pensemos dessa maneira, feita com a autoridade de um rei. Cada um dos ofícios vai produzindo, né, ligado a outro. Ao mesmo tempo em que é sacerdotal, porque essa mesma profecia, ela vai nos levar a Deus. Vejamos a diferença disso com os profetas do passado, né? O reinado de Cristo, né, em decorrência disso, também é profético, porque o reinado de Cristo é baseado na verdade divina, em sua forma mais pura possível, né? E também é sacerdotal, porque é exercido com misericórdia. E o sacerdócio de Cristo, por fim, é real, porque Cristo intercede com poder. Ele intercede conosco com poder. E, ao mesmo tempo, esse sacerdócio é profético, porque o sacrifício de Cristo é a mensagem central da verdade divina. Então, quando Deus revela a verdade, quando Deus decide se revelar aos homens, o centro dessa revelação de Deus é Cristo. Todos os profetas do passado e do presente, eles devem apontar para Cristo. E Cristo, sendo o sumo profeta, o representante perfeito, ele aponta para esta mensagem central de Deus, né? Portanto, o sacrifício de Cristo se entrelaça com a sua mensagem. Seu ofício profético, ele leva todas essas vertentes, né, ao mesmo tempo. E o autor fala aqui, né, nesta passagem, acerca dessa debilidade humana. E essa debilidade aqui, meus irmãos, ela não se refere exatamente ou necessariamente a um tipo de defeito moral, embora todos os homens sejam pecadores de fato, né? Mas essa debilidade humana, nessa perspectiva, trata de uma incapacidade, de uma limitação dos homens por conta de nossa natureza humana finita. O que ele está dizendo aqui é, homens, humanos, seres humanos, falhos, que estão debaixo, né, de toda essa limitação. Obrigado, meu irmão. Eles são incapazes, né, de conseguirem esse relacionamento pleno com Deus, porque a própria essência deles lhes limita nesse sentido, né? Então, essa santidade que é exigida para o sacerdócio, a sabedoria que é necessária para essa profecia, como nós vimos, e o poder para esse reinado, são atributos divinos em sua plenitude. Então, somente Cristo, mais uma vez, somente Cristo poderia assumir esses 3 ofícios de maneira perfeita, de maneira plena. Nenhum mortal poderia suportar o peso de tamanha honra, né, e dignidade em ser o mediador dessa forma. E nós vemos no passado alguns exemplos interessantes, meus irmãos. Lá em 2 Crônicas 26, talvez os irmãos se lembrem dessa história, nós vemos o rei Uzias, né, que era um rei que de fato foi grandemente favorecido por Deus. Ele foi realmente um rei que temia o Senhor, buscou o Senhor. Deus o fez prosperar, o fortaleceu, concedeu inúmeras vitórias para esse homem. Mas em dado momento, ele resolveu usurpar de outro ofício que não lhe era devido.
Acho que é importante a gente abrir. 2 Crônicas 26, de 16 a 23. Se algum dos irmãos puder ler, eu iria fazer a leitura aqui, mas eu estou perdendo a voz. 2 Crônicas 26, de 16 a 23, por gentileza. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Muito obrigado, irmão. Nós vemos nesse exemplo bíblico como, de fato, aquele que detém um ofício não pode usurpar de outro ofício. Nós vemos aqui um rei, uma majestade, buscando ser um sacerdote. E o que acontece? A punição. Ele é tomado de lepra, sua vida acaba ali, né? Nós vemos aqui nessa passagem. Temos outro exemplo, né? E também é bastante paradigmático. Vou só comentar aqui, porque senão a gente não vai conseguir ir adiante. Mas o exemplo do rei Saul, lá em 1 Samuel 13, 8 a 14, quando é dito que Samuel estava demorando para chegar. Não, Samuel estava demorando para chegar, e o que Saul faz? Ele resolve oferecer os holocaustos lá. E quando Samuel chega, a coisa fica feia para ele. Acho que é importante a gente ler o último verso, salvo engano, ele é bastante interessante, porque fala justamente desse juízo de Deus, diante desse usurpar um outro ofício, né? 1 Samuel 13, 8, rapidamente aqui, só para a gente... (13, 8 a 14). 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vejam o impacto disso. E olha só o que acontece, né? Como os planos de Deus, eles são soberanos. Verso 14 diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós sabemos quem é este homem, o rei Davi. Portanto, o impacto deste pecado de Saul é tão grande que é justamente, né, a virada de chave aqui para que ele soubesse que aquilo ali estava acabando, que seu ofício estava chegando perto do fim, que Deus tinha um homem que realmente seria colocado em sua função. Por favor, irmã. A gente pode trazer isso para os nossos dias, com relação aos ofícios, né? A gente está vendo os irmãos aqui hoje, eu louvei o Senhor pela vida do irmão que nos recebeu ali com o guarda-chuva. E depois ele foi lá buscar o céu, eu falei, meu Deus, louvado seja o teu nome. É um trabalho sério, o trabalho que os irmãos
Com certeza, com certeza. A ideia é justamente que nós façamos somente aquilo que Deus determina nas Escrituras, né? Os grandes problemas do passado, seja de liberalismo teológico, de heresias, de uma forma mais pesada, são porque passa a se enxergar algumas brechas, né? E daí, em virtude dessas brechas, nós vamos fazendo coisas, colocando, né? Certamente, certamente. Quando a gente pensa no ofício, né, no ministério de um pastor, na ordenação de um pastor, tudo isso, e vemos que indevidamente uma mulher ocupa este espaço, este lugar, este cargo, não tem como pensar de outra forma, né? Não tem como pensar de outra forma. A ideia é que nós pensemos como Deus está olhando para isso. Um Deus que ele tem uma ordem, um Deus que é santo, um Deus que é justo, que nos deu a palavra, né, nos deu a verdade justamente para que nós sejamos capazes de discernir. Obviamente que o Espírito nos auxilia nisso, né? Mas não é por conta do pecado dos homens, essa ignorância do pecado, que eles deixarão de pagar por isso, né? Por mais que tenha uma aparência de santidade. Com certeza. Esse é o grande problema, né? A aparência de santidade, de piedade, esse ar piedoso, ele transforma as coisas. Há um meio pelo qual o Senhor deve ser adorado. Com certeza. E nós vemos que isso é em espírito e em verdade, né? Não é somente uma coisa externa, exterior. Então, é algo essencial, de fato, né? Seguindo adiante, meus irmãos, então, a perfeição de Cristo, meus irmãos, vem justamente disso, sua natureza única. O fato dele ser o Filho eterno de Deus, possuindo todos os atributos divinos, encarnando, né, assumindo a natureza humana, juntamente com sua natureza divina, nessa união hipostática, como já falamos, qualificando para todos esses ofícios que nós vimos aqui. Colossenses 2,9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma expressão aqui disso que nós vimos anteriormente, como a unio personalis, a união hipostática. Tem vários nomes aqui teologicamente falando, né? Mas o fato de que ele, de fato, é uma coisa só, corporalmente é divino, né? E olhando para o passado, o que nós vemos? Moisés, Davi, Elias, Arão, todos esses homens, inúmeros momentos de fraqueza, de pecado, de limitação. Agora Cristo, diferentemente, de maneira totalmente oposta, ele vive uma vida absolutamente perfeita. Então essa perfeição de Cristo não era somente a ausência de pecado, mas também o cumprimento de toda a justiça de Deus, cumprimento ativo de tudo isso, né? Mateus 3,15 fala acerca disso. Vamos lá rapidamente. Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Cristo, ele faz todas essas coisas de maneira perfeita, de maneira plena. Próximo ponto, meus irmãos. De fato, poderia haver reis e sacerdotes, como Melquisedeque, reis e profetas, como Davi, sacerdotes e profetas, como às vezes os sumos sacerdotes, porém nunca se deparou alguém que sozinho exercesse perfeitamente estes três. E nós vemos aqui, meus irmãos, este tema da tipologia bíblica, né? Um tipo é uma pessoa, é um evento, é uma instituição no Antigo Testamento que é designada para prefigurar, ou seja, para ser uma sombra de uma realidade futura e maior, que se cumpre em Cristo, né? Então nós conseguimos encontrar aqui todos esses personagens bíblicos como sombras lá do passado, como tipos que apontam para Cristo, imperfeitos, mas que nos dão uma ideia de como Cristo seria. Alguns de maneira um pouco mais plena, outros nem tanto, nós veremos. Hebreus 10:1, alguém poderia ler, por favor? E aqui esse texto vai nos mostrar que o cumprimento de todas essas coisas do passado
se dá em Cristo, se dá na nova aliança. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Obrigado, irmã. E aqui, voltando ao que o autor nos fala, né, os exemplos que ele nos dá. Melquisedeque, que foi um rei e sacerdote. E talvez aqui seja a forma mais misteriosa e poderosa dessa prefiguração, né? Melquisedeque surge citado lá em Gênesis, abençoa Abraão, depois desaparece, né? Ele era rei de Salém, que significa paz, e sacerdote do Deus Altíssimo, é dito lá. O autor de Hebreus vai se referir ao sacerdócio de Cristo, dizendo que Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio eterno, um sacerdócio real. Hebreus 7, 1-3 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Portanto, nós vemos aqui o sacerdócio eterno de Cristo já sendo demonstrado, né, de uma maneira aqui, apontando para o Antigo Testamento, para um tipo, para uma sombra, né, que é a figura de Melquisedeque, como sendo alguém que representa a imagem de Cristo, né, para que nós compreendamos que Cristo vem cumprir essas coisas. Outro exemplo grandioso, rei Davi, né, um rei e um profeta, unificou Israel, estabeleceu Jerusalém, uma importância magnífica, né, e nós vemos lá em Atos 2, de 29 a 31, Pedro deixando claro o fato de que Davi também era um profeta. Portanto, Davi, além de ser um rei, como nós vemos isso extensivamente no Antigo Testamento sendo dito, lembrado, né? Os Salmos também falam muito acerca disso, porque na perspectiva de Davi, obviamente, mas também vemos lá em Atos uma indicação de seu ofício como profeta. Atos 2, 29 a 31, diz assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então aqui, novamente, uma ligação entre o ofício de um representante lá do Antigo Testamento e o Cristo que viria, ou a confirmação aqui, porque já estamos numa perspectiva neotestamentária, né, em Atos, na igreja primitiva, acerca de Cristo como sendo este representante, este que carregaria o ofício de profeta, aqui no caso, né? E sacerdotes e profetas, como o autor bem lembra, nós temos alguns, Jeremias, Ezequiel, né? Que embora a função principal fosse profética, em alguns momentos, né, eles exerciam a forma sacerdotal por conta de sua linhagem. Samuel também exerceu as três funções de forma transitória, de forma limitada. Ele foi um tipo de governante, foi um juiz, né, que a gente pode trazer como um governante, assim dizendo. Foi profeta, também ofereceu sacrifícios, então conseguiu conjugar essas três coisas, mas não como Cristo, fique claro. Não de maneira permanente, como Cristo faz, né? Então, de fato, no curso da história do Antigo Testamento, há momentos em que esses homens que são comissionados para determinado ofício, eles assumem um outro ofício, de maneira transitória, de maneira não permanente, portanto.
Eu vou só dar uma explicação rapidinha aqui sobre Samuel, porque eu acho que ilustra bem essa parte e a gente consegue passar para o restante. Nós vemos que Samuel ele é explicitamente chamado de profeta, e ele é reconhecido assim pelo povo, foi boca de Deus para Israel, transmitiu a revelação e a vontade divina. Como sacerdote, embora ele não fosse da linhagem de Arão, né, Samuel era, na verdade, de uma linhagem levítica, né? Ele exerceu funções sacerdotais de maneira extraordinária, como que por exceção, por chamado divino mesmo. Isso é providência, é vontade de Deus fazendo as coisas acontecerem lá no passado. Porque não havia um Cristo naquele momento. Tudo isso nos mostra que esses homens eram imperfeitos. Quando eles são comissionados transitoriamente para agir dessa maneira, para atuar dessa maneira, isso por si só, essa realidade por si só, já nos faz expectativa de um que viria e carregaria esse tríplice ofício, como Cristo faz, né? Então, Samuel, da mesma maneira, carrega essas funções sacerdotais de maneira transitória, quando ele oferecia sacrifícios, intercedia pelo povo, o que tipicamente era uma função sacerdotal. E antes que a monarquia se estabelecesse, Samuel foi o último juiz, né, de Israel. Portanto, ele assume aqui uma figura de juiz, né, de governante, para que ele possa transitoriamente fazer essas vezes. 1 Samuel 7,15 diz: Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, inclusive. E vamos além, meus irmãos. Isso foi reservado para Cristo. O que foi, né? Porém, nunca se deparou alguém que sozinho exercesse perfeitamente os três ofícios. E ele diz: isso foi reservado para Cristo, o qual sozinho pôde sustentar a verdade prefigurada por esses vários tipos. Então, se aqueles tipos do Antigo Testamento eram a sombra, Cristo é a substância, a realidade de fato. Cristo é aquele que materializa tudo aquilo que nós esperávamos, que o povo de Deus, que a humanidade caída esperava lá no Antigo Testamento, e em todos os tempos. Cristo materializa isso aqui, meus irmãos. Ele não apenas imita aqueles ofícios do Antigo Testamento, ele preenche, ele transcende o significado de cada um desses ofícios. É perfeito. A maneira como Cristo executa isso é a maneira perfeita, meus irmãos. Moisés mesmo profetiza que Deus levantaria um profeta como ele, a quem o povo deveria ouvir, né? E Jesus é o cumprimento dessa profecia. Deuteronômio 18,15 diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Essa mesma passagem é referida lá em Hebreus 11, 1-2. Né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Cristo, de fato, ele assume esse papel de maneira perfeita, de maneira anunciada, de maneira concreta. Isso se realiza, se materializa. E nós vemos aqui inúmeros exemplos. O sacerdócio de Arão, por exemplo, era imperfeito, né? Os sacerdotes morriam, eles eram pecadores, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. Aqueles sacrifícios de animais, eles cobriam o pecado, a transgressão de maneira temporária. Agora Cristo, como nosso sumo sacerdote, meus irmãos, ele é perfeito, eterno, ofereceu um sacrifício que é único e suficiente. Portanto, a morte de Cristo, ela é maior do que qualquer tipo de sacrifício do Antigo Testamento. Então, quando nós vemos crentes, ou não sei se eu posso dizer crentes, né? Ou pessoas que acreditam parcialmente em Cristo e continuam de alguma maneira querendo oferecer seus sacrifícios, fazendo uma leitura totalmente equivocada da realidade,
Isso é um absurdo enorme, porque essa pessoa certamente não compreendeu quem é este Cristo, não compreendeu o significado de sua obra. A sua obra é perfeita, né? A sua extensão é uma coisa incrível. Não há como nós colocarmos algum tipo de condição após a vinda de Cristo e após o cumprimento de seus 3 ofícios, né? Que é algo permanente, daqui em diante. Meus irmãos, eu vou dar uma apertada aqui para ver se a gente consegue caminhar. Como eu disse, semana que vem nós esperamos finalizar essas aulas de Cristologia. Então, é um desafio, porque tem bastante coisa ainda para a gente estudar aqui. Vamos adiante. Não obstante, se lemos que Moisés o prefigurou, porquanto ele foi não só um profeta de Deus e um líder e libertador de seu povo, mas também, antes da inauguração de Arão, ele às vezes oficiara como sacerdote, como em Êxodo 24, 4-6, isso foi feito fora de ordem e somente para um ato ou um caso. Isso não pode nem deve ser evocado como exemplo. Por que o autor se detém nesse ponto aqui? Porque alguns questionam esse fato do tríplice ofício de Cristo, dizendo que, na verdade, Moisés já fazia isso lá no passado, né? Tentando, obviamente, diminuir a glória de Cristo na execução desses 3 ofícios. Como nós vimos anteriormente, meus irmãos, homem algum poderia carregar o peso desses 3 ofícios? O peso de um ofício, os homens já não conseguem carregar? Quantas vezes Davi pecou? Né? Quantas vezes os homens se sentiram fracos, profetas enfraquecidos diante da pressão de um mundo corrupto, de governantes terríveis, impiedosos? Né? Então, realmente, esse peso é muito grande. Cristo carrega os 3 ofícios de maneira perfeita. E Moisés, quando ele carrega momentaneamente essas 3 funções, ele faz assim mesmo, de forma temporal, de forma que não é permanente como Cristo faz. E Êxodo 24, de 6-8, diz assim: E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvintes do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Então o autor aqui, ele faz questão de frisar, né, que essa foi uma exceção, não é a norma de fato. Essa ordem estabelecida por Deus aqui viria depois, quando Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes. Então acontece antes do estabelecimento disso tudo. Então, antes que isso se formatasse da maneira como nós vimos extensivamente no Antigo Testamento, extensivamente na Antiga Aliança, Deus utiliza Moisés para que ele cumpra esse ofício sacerdotal, unindo, né, com aquilo que ele já fazia, que eram os outros 2 ofícios ali, que a gente pode dizer dessa forma. Então, de fato, há um propósito, há todo um contexto aqui. Então, nós não podemos pensar que essa exceção de Moisés enfraquece esta regra. Pelo contrário, ela ilumina a vinda de Cristo, né, mostrando, de fato, quão especial e único que o verdadeiro mediador, com M maiúsculo, né, ele viria e cumpriria com todas essas coisas. É dessa forma que Deus faz e nos mostra aqui, portanto, essas realidades, meus irmãos. E vamos adiante. Aqui entra um novo ponto, que ele falando acerca desse tríplice ofício, de todas essas coisas que falamos até agora. Isso se fundamenta em algumas fontes, em algumas realidades. Primeiro, na Escritura. E o autor diz: é possível assinalar várias causas para tal distribuição. Primeiro, a Escritura costuma designar Cristo por esse nome tríplice, ora o apresentando como profeta, como algumas passagens aqui, como a sabedoria do Pai e como o verbo, como logos, por intermédio de quem Deus nos fala.
ora como sacerdote, ora como rei. Portanto, as Escrituras nos mostram todas essas funções sendo atribuídas a Cristo. E o autor passa aqui, portanto, meus irmãos, de uma lógica puramente teológica para uma evidência bíblica direta. Então, ele vai mostrar aqui agora que o Antigo Testamento, de maneira cabal, já prefigurava claramente cada um dos ofícios de Cristo. Não é somente uma ideia, mas realmente é específico para cada um desses ofícios. Tentaremos fazer isso agora, veremos rapidamente, Quando tratamos do ofício de profeta, Deuteronômio 18, 15 e 18 diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Já vimos essa passagem anteriormente. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos. Aqui é Deus falando. Como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então essa aqui é a principal profecia sobre o Messias como profeta. Moisés, que era o maior profeta no Antigo Pacto, Antiga Aliança, anuncia, portanto, alguém superior que viria. É interessante pensar nisso, porque aquele povo desolado, aquele povo perdido, olhava para Moisés de uma forma extremamente respeitosa, de uma maneira como alguém que representava esse elo que havia entre essa humanidade caída e o próprio Deus. E este homem, com toda esta ênfase que lhe era dada à sua pessoalidade, Moisés, está falando claramente que viria alguém que seria maior do que ele, que de fato falaria como ele, mas que o próprio Deus reforça aqui, que colocaria as palavras em sua boca, ou seja, há uma prefiguração aqui muito clara, muito direta, e a gente consegue imaginar aqui a expectativa daquele povo, debaixo de Moisés, recebendo ali todas as instruções acerca do que deveriam fazer, as correções que o próprio Deus fazia por meio de Moisés, esperando agora alguém que era maior, um profeta que era definitivo, perfeito, que atuaria de maneira plena, portanto. Mas Isaías 61, 1 e 2 também fala acerca disso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O próprio Jesus lê essa passagem lá na sinagoga em Nazaré, quando ele declara o cumprimento de todas essas coisas nele mesmo. Cristo abre as Escrituras lá, justamente em Isaías, e lê essa passagem específica, falando acerca dele mesmo, que ele é aquele que o Senhor ungiu para pregar as boas novas. Mas, além disso, temos evidências aqui do ofício de sacerdote, de Cristo como sacerdote. Salmo 110, 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Já vimos essa passagem quando estudamos outro ponto aqui, que seria a prefiguração, Mas, de fato, aqui nós vemos este versículo como uma pedra angular dessa doutrina do sacerdócio de Cristo, citado também lá em Hebreus, quando há toda essa análise dessa estrutura da antiga aliança e da nova aliança, do cumprimento que se dá em Cristo. Há, portanto, uma referência aqui a este salmo, mostrando que Cristo, ele irá, ou melhor, que ele faz isso de maneira perfeita, ele concretiza, ele torna isso funcional por meio de sua vida e de sua obra. E também acerca de seu ofício como rei, Salmos 2, todo salmo, na verdade, fala da rebelião das nações contra o rei ungido de Deus, e Deus dá uma declaração dizendo, no verso 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, um salmo messiânico, portanto, que por excelência mostra essa autoridade real de Cristo. Então, de diversas formas, meus irmãos, nós estamos passando rapidamente aqui para pelo menos fecharmos esse ponto, está acabando nosso tempo, mas há inúmeras passagens, Isaías, lá em Lucas também, nós vemos Lucas 1, 32, 33, diz assim,
Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Né? Portanto, ofício de rei aqui. Né? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Todas essas coisas, portanto, vão apontando para Cristo, vão nos mostrando que Ele é o cumprimento dessa promessa, que aquela prefiguração, aquela sombra do passado, se concretiza de maneira substancial em Cristo, meus irmãos. O restante de nossa exposição nós vamos deixar para a semana que vem, porque senão fica muito corrido também. A ideia é nós fazermos isso um pouco mais com calma, para que nós possamos absorver, principalmente essa parte aqui, em que nós precisamos abrir as Escrituras, olhar que realmente há toda uma base escriturística para aquilo que nós estamos defendendo. Portanto, algum dos irmãos teria alguma dúvida, alguma colocação, algo que nós possamos conversar nesses últimos minutos? Só fazer um destaque, Murilo, que o Senhor nosso Deus ele é extremamente didático em todos os seus atos. Né? E assim como Ele coloca a lei sobre nós para provar de forma definitiva para nós mesmos a nossa incapacidade de cumpri-las, Ele também constitui profetas, sacerdotes e reis para mostrar nossa incapacidade de cumpri-las perfeitamente. Então toda a perfeição, toda a plenitude, tanto da lei quanto de um profeta perfeito, um sacerdote perfeito, um rei perfeito, só se concretiza na figura de Cristo. Então isso que é importante, porque o povo via sacerdotes, o povo via reis, o povo via profetas e via a imperfeição que existia em tudo isso. E em Cristo a plenitude, a perfeição de todos esses atributos, inclusive o cumprimento da lei. Acho que é coisa Maravilhoso, meu irmão. Muito bem, presbítero. Obrigado. É justamente isso, né? E isso nos leva a pensar de maneira prática também, talvez no ofício profético, né? Eu acho que é o mais próximo da nossa realidade, assim, eu diria. Porque se nós compreendemos que Cristo, Ele é o sumo profeta, o profeta perfeito, que toda verdade não é somente expressa por Ele, mas subsiste nele. Né? Ele é a verdade. É uma questão subsistencial, né? Por que as pessoas hoje em dia elas precisam de novos profetas? Por que as igrejas por aí estão dizendo que tem profecias nos seus cultos, em suas reuniões, né? Revelando novas coisas que não apontam para a revelação divina, porque Cristo ele faz isso de maneira plena. Né? Não há como Cristo ser diferente das Escrituras. Se Cristo fosse diferente daquilo que o Antigo Testamento estava dizendo, havia relatado, estava registrado de fato, ele não seria Cristo. Né? Mas ele é o profeta perfeito e ele aponta para as Escrituras por meio de sua vida. Mas nós precisamos de novos profetas para revelar novas coisas. Daí a gente para ver qual que é a importância de compreender isso que o irmão colocou. Né? Esse exemplo didático de Deus no passado, para nos fazer compreender que essa incapacidade dos homens, que eram homens santos, que eram homens puros, comissionados, piedosos, mas que ainda assim eram homens de fato, tudo isso se torna perfeito no Deus homem. Mas hoje em dia nós precisamos que novos homens sejam levantados por aí para revelar as profecias, para dar suas profetadas, como a gente diz. Né? Então, nisso tudo, meus irmãos, né, se a gente puder extrair aqui o suco, né, disso tudo, seria a cristologia, ela é de fundamental importância. Nada do que nós estamos falando aqui se trata de assunto secundário na ordem de compreensão doutrinária e teológica. Quando nós compreendemos a figura, a pessoa e a obra de Cristo adequadamente conforme as Escrituras, a nossa própria noção da religião vai ser correta. Porque nós estamos diante da verdade. A verdade, de fato, ela é uma só. É a verdade divina. Então, que Deus nos abençoe em todas essas coisas, que os irmãos possam também colher estes textos que nós estamos citando aqui, essas passagens,
em suas leituras, seus devocionais, possam também absorver isso de uma maneira um pouco mais detida, né? Às vezes é muito corrido nossa exposição aqui. Deus nos abençoe. Pedir para o nosso irmão, presbítero, você pode orar, meu irmão, por favor?